Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é João Vitor, eu sou assessor de projetos aqui da Byron e ao longo dessas aulas eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o tema Scrum e metodologia ágil. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar sobre Scrum em algum lugar da internet, mas nunca entendeu de fato o que que é isso, o que que é esse framework e vai ser basicamente isso que a gente vai abordar, como que ele funciona, a origem dele, como que ele é utilizado, o porquê que foi uma metodologia que revolucionou basicamente toda a indústria, principalmente de tecnologia e como que eles fazem a gestão de projetos utilizando isso, inclusive aqui na Byron. Aqui na Byron a gente utiliza a metodologia Scrum para fazer a gestão dos nossos projetos e é isso que a gente vai aprender ao longo dessas próximas aulas. Então, para começar, vamos falar basicamente o que que é o Scrum, né? O Scrum nada mais é que ele é um framework de gestão de projetos. Isso quer dizer que ele tem uma estrutura muito bem definida de papéis, eventos e artefatos. Então, isso ajuda as equipes a trabalharem de forma colaborativa, adaptável, focada na entrega que eles estão trabalhando. Diferente de alguns métodos mais tradicionais de gerenciamento de projetos, o Scrum ele vai funcionar em ciclos. Ciclos bem fechados, bem curtos, que é o que a gente chama de sprint. Cada sprint, basicamente, a equipe vai escolher o que ela vai trabalhar, né, vai definir um tema para ser trabalhado, a equipe vai trabalhar em conjunto, e no final desse trabalho, desse ciclo de 1 a 2 semanas mais ou menos, que é o ciclo de uma sprint, vai ser mostrado e analisado o resultado e visto o que pode ser melhorado, o que deu de problema, o que não deu de problema. E essa é justamente uma abordagem que permite que a equipe tenha ali um controle muito grande do que está acontecendo com o projeto, do escopo que eles estão trabalhando, porque a partir do momento que você tem esse controle fechado, curto do que está sendo desenvolvido, você consegue, por exemplo, corrigir um erro ali muito mais fácil. É muito mais fácil você corrigir um erro logo depois que você já desenvolveu uma feature nova, alguma funcionalidade nova, do que você desenvolver tudo e lá na frente você vê o que lá na frente você vê o que está dando de problema. Então, isso é essencial para quando você tem um projeto onde você tem muito aprendizado, muita experimentação, uma mudança muito constante, que coincidentemente é o que acontece aqui na Byron. A gente tem essa forma de trabalhar, como é uma empresa júnior, a gente está sempre aprendendo coisas, a gente está sempre testando coisas novas. Então, trabalhar dessa forma, com essa metodologia, é uma coisa que facilita muito a nossa vida. E uma das vantagens também, né, algumas das vantagens que a metodologia Scrum tem, é garantir sempre uma entrega contínua. Então, sempre que uma sprint, né, esse ciclo de algumas semanas termina, já começa outro sprint com novos chamados, com novos temas para serem desenvolvidos e ele vai facilitar muito na gestão de projetos. Então, basicamente, isso é o Scrum, é essa metodologia e é assim que ela funciona. Só para falar um pouquinho sobre a origem do Scrum, o Scrum é uma metodologia que ela foi criada, ela surgiu lá na década de 90, nos anos 90. Ela foi criada por dois caras, pelo Jeff e pelo Ken, o sobrenome deles é um pouquinho complicado de pronunciar. E ela nasceu com uma ideia para gerenciar projetos complexos, né? Principalmente voltado para projetos de software. Eles precisavam de um jeito mais adaptável, um jeito mais colaborativo de serem gerenciados. E aí, pouco tempo depois, um grupo de desenvolvedores, se eu não me engano foram 17 desenvolvedores, eles criaram um manifesto ágil, que ele era baseado em 4 valores principais, que era o de indivíduos e interações mais que processos e ferramentas, software funcionando mais que documentação extensa, colaboração com o cliente mais que negociação de contratos e responder a mudanças mais que seguir um plano. Então, se baseando nesses 4 pensamentos, é que surgiu esse manifesto, esse livro, basicamente, chama Manifesto. E dentro desse manifesto ágil, né, dentro desse aglomerado de conjuntos de ideias, que é basicamente um livro, que surgiu o Scrum, que surgiu essa metodologia de gerenciamento de projetos. Então, basicamente falando um pouquinho sobre como que funciona Scrum no dia a dia, como que funciona essa metodologia de gerenciamento de projetos, ele é como eu falei, né, ele é uma sprint, um ciclo fechado, são ciclos fechados, só que eles são ciclos muito bem definidos, não só pela atividade que vai ser feita, pelo tema que vai ser trabalhado, mas por todo o ciclo de como que ele funciona. Então, o pontapé inicial é você fazer o planejamento de uma sprint, definir o que vai ser feito naquela sprint, o que vai ser trabalhado em cima daquela sprint. Logo depois vem a parte de execução, onde o time de desenvolvedores ali trabalham diariamente naquelas tarefas, naqueles chamados, e aí é onde entra as dailies. As dailies é um tipo de comunicação entre os times ali que funciona diariamente, né? O próprio nome já diz, diariamente. É uma reunião bem rápida, de 15 a 20 minutos, entre o próprio time que tá desenvolvendo ali, basicamente só para falar o que foi feito no dia anterior e o que vai ser feito no dia atual,
para você sempre ter essa transparência e essa dinâmica ali muito simples de como que está o andamento das coisas. Para você ter uma, uma noção maior de como que está o projeto e como que está o andamento daquela sprint no geral, né? E aí, logo depois disso, vem a entrega final, apresentar o resultado daquela sprint, do que foi trabalhado daquela sprint, e, logicamente, em cima disso, você aprende o que foi, você aprende com os erros que foram naquela sprint, você aprende com os acertos que tiveram naquela sprint e leva isso para uma próxima sprint. É muito comum você ter diversas atividades para fazer numa sprint só, e às vezes por uma atividade ter sido mais complexa que outra, ou por acasos de problemas, tarefas da sprint atual terem que ser levadas para as sprints futuras. Isso é completamente normal e é por isso que é muito necessária essa transparência entre os times. É por isso que a daily, apesar dela ser algo que no meio corporativo e no meio tech ela é vista como algo é, banal, mas ela tem um papel muito importante, que é justamente essa transparência entre o time para saber quais estão sendo as dificuldades, quais estão sendo os problemas que os desenvolvedores estão enfrentando, para daí sim você conseguir, ao final dela, você aprender com tudo que foi feito e entregar um resultado melhor. E logo depois disso vem um novo ciclo, uma nova sprint, que começa com um ciclo fechado de novo de 1 ou 2 semanas e que pode ou não levar consigo coisas da sprint anterior. Então, basicamente, o Scrum ele funciona dessa forma, ele tem esse ciclo. Que é você planejar uma sprint, você executar aquele trabalho diariamente entre os desenvolvedores, fazer essa daily de atualização diária do que está sendo trabalhado. Ao final disso, você entregar um resultado, você aprender sobre aquela sprint, né? Ver o que foi bom, o que não foi bom naquela sprint, naquela entrega, e repetir esse ciclo com uma nova sprint, com um novo ciclo, sempre um ciclo curto, né? Dificilmente vai ser um ciclo maior que 3 ou 4 semanas, sempre 2 semanas, e basicamente essa é a essência do Scrum. Né? Essa é a essência da metodologia Scrum. E o porquê que é muito utilizado o Scrum? Né? O porquê que o Scrum hoje em dia ele é difundido em... eu sinceramente não conheço uma empresa de tecnologia que não usa a metodologia Scrum. Pode ser que use uma outra, mas que é bem parecida com o Scrum. Por quê? Porque ela te oferece uma transparência muito grande daquilo que está sendo trabalhado, daquilo que está sendo desenvolvido. Você acaba tendo uma produtividade muito maior com isso. A adaptação a essa metodologia é muito simples também. É uma metodologia que em uma semana trabalhando com ela você já entende como que ela funciona e ela propõe ali um trabalho em equipe que é muito bom. Essa comunicação entre o time, a daily, as reuniões de planejamento de sprint, de encerramento de sprint, traz esse trabalho em equipe, essa comunicação entre os times, que é algo que não deixa ninguém trabalhar isolado, ninguém ficar não integrado junto ao time. Então é por isso que a Scrum hoje, não só ela ela tem esse papel de gerenciamento de um projeto, mas ela tem esse papel de aproximação do time, de transparência daquilo que está sendo desenvolvido. Então, por isso que ela é muito utilizada, igual eu falei, na maioria das empresas e projetos que eu tenho conhecimento, ela é 100% utilizada. Então, esse é basicamente um dos motivos que a Scrum é muito difundida hoje no mercado de trabalho, no mercado de desenvolvimento no geral. E só a título de curiosidade, né? Para você trabalhar com o Scrum, existem diversas ferramentas hoje, diversos softwares que você consegue trazer o conceito do Scrum para dentro de um software, né? O Scrum é um conceito e a gente introduz esse conceito dentro de um software. E no mercado de trabalho hoje, no mercado de desenvolvimento, o software mais utilizado que a gente consegue colocar esse conceito do Scrum dentro é o Jira. O Jira ele é utilizado por grande parte do mercado e eu tirei uma print, né, do meu trabalho, do meu quadro do Gira, do meu trabalho pessoal, né, para vocês terem um pouquinho dessa ilustração de como que funciona, basicamente. Então, isso aqui é uma sprint inteira e dentro dessa sprint a gente tem um planejamento sobre ela e os cards, né, os chamados ali que cada desenvolvedor vai trabalhar e como que está a esteira de desenvolvimento desse projeto, né, desses cards. Então, é uma esteira de andamento, aguardando revisão, etc, etc, etc. E como vocês podem ver também, a gente consegue ter uma visão completa de tudo que todo mundo está fazendo. Por isso a transparência, por isso a produtividade aumenta, né? Porque você sabe o que o teu colega de trabalho está fazendo, você sabe que está todo mundo trabalhando. Então, é algo que só tem a agregar para todo mundo do time, para quem gerencia o projeto. Então, isso foi basicamente o que é o Scrum. Nas próximas aulas eu vou falar um pouquinho sobre quais são os papéis ali que existem dentro do Scrum, o que é um PO, né, o que é um Scrum Master, etc, etc. É isso que a gente vai tratar nas próximas aulas. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês nas próximas aulas.